Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o último pregão de 2015, pregão desta quarta-feira, dia 30 de dezembro. Ibovespa terminou em queda de 0,7%, proporcionando na semana uma perda de 5,53%, uma semana curta de apenas 3 pregões, esses 3 pregões aqui. No mês, o mês foi mal, queda de 3,92% para o Ibov, e olhando para o gráfico mensal, está dentro de uma tendência de baixa, gráfico mensal, está dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal e está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, ou seja, o Ibov está alinhado para baixo, cenário bem negativo. E se a gente pegar aqui do gráfico mensal, o que eu já havia mencionado na última videoanálise de novembro, no encerramento do mês, é que isso aqui eu interpretava apenas como uma correção fraca em relação ao movimento de baixa, e que estaria mais maduro para iniciar um movimento de baixa. A primeira sinalização para isso é a perda da mínima do último mês, mês de novembro, foi 45.105. Confirmou, gerou um topo descendente, aumentando a chance de vir, inclusive, gerar mais um pivô de baixa, caso venha perder os 42.749 pontos. Aumentará essa chance de perda desse suporte se vier a perder a mínima do mês de dezembro, 43.136 pontos. No ano, a perda no Ibovespa foi de 13,31%, um ano bem complicado para o mercado de ações. Observando aqui, já é o sexto ano, esse aqui é o gráfico anual, é o sexto ano aqui que a gente não tem o Ibovespa conseguindo superar a máxima do ano anterior. Esse é um sinal mais representativo para gerar um movimento de alta. Se a gente olhar os movimentos de alta aqui no gráfico anual, geralmente uma primeira sinalização mais relevante que é a superação da máxima do ano anterior. Então, por enquanto, o Ibov não consegue fazer isso desde 2011. Voltando aqui e falando dessa perda de 13,31%, no ano, as recomendações que passei aqui, compartilhei com vocês, gerou um resultado de 22,67%, resultado positivo, considerando o percentual que eu recomendo para se colocar em cada operação, o percentual do capital total que eu recomendo para colocar em cada operação. No entanto, no mês de dezembro, o resultado foi negativo. Eu passei 26 recomendações, deu um ganho total de 7,95%. Quando eu falo ganho total, é o somatório do percentual das operações que deram certo, e a perda total, somatório percentual das operações que deram errado, 10,96%. E aí o saldo foi de menos 3%, mas considerando a parcela do capital colocada em cada uma das operações, essa perda representou uma redução no nosso ganho do ano de menos 1,13%. Então houve um mês negativo. Aqui embaixo tem a tabela onde tem os meses aqui negativos, foram 3 meses negativos no decorrer de 2015. Esses 3 meses que eu estou sinalizando aqui foram negativos. Esse aqui foi o mês com maior perda, menos 2,07%. E o mês de maior destaque em termos de crescimento do capital total foi o mês de setembro de 2015, chegando a esse resultado aqui de 22,67%. Enfim, vamos continuar juntos nesta caminhada para que a gente consiga obter, quem sabe, até um resultado bem superior a esse obtido em 2015. Enfim, uma caminhada longa que a gente tem aí para fazer juntos em 2016. A curva do capital, após esse mês de dezembro, observe que há uma redução aqui, um retorno, mas é uma curva ainda bem satisfatória aqui de crescimento do capital. Voltando aqui aos gráficos, partindo aqui para mini índice, já olhando para o próximo pregão, primeiro pregão aí de janeiro de 2016, tivemos aqui queda no mini índice, queda de 0,66%, também está tudo alinhado para baixo, para que gere alguma sinalização para apoiar compra aqui para mim, nem que seja principalmente para day trade, teria que voltar a superar aqui a máxima do pregão, nesse último pregão de quarta-feira, 44.250 pontos. Enquanto se mantiver abaixo desse patamar, pelo meu sistema, pelo meu método, vai apoiar mais buscar operações na ponta vendedora. Um exemplo aqui seria a perda da mínima aqui, esses 43.725 pontos, que foi a mínima do dia. Perdeu essa região, aumenta a chance de iniciar um novo movimento de baixa no G60, dá continuidade a esse movimento de baixa no gráfico diário para a perda desse suporte principal na faixa dos 44.905 pontos. No dólar, olhando o mini dólar, a gente teve aqui um pregão bem
forte para cima, vinha com a sinalização mais negativa de possível mudança de tendência, mas em um único pregão o dólar que vinha montando na semana, na curta semana, uma formação de topo lá descendente no gráfico semanal, conseguiu não só reverter isso, não só gerar um fundo forte aqui no gráfico diário, mas também superar a máxima da semana que iniciava justamente o topo descendente. Então ficou mais para a ponta compradora, de maneira geral ficou mais para a ponta compradora. Por enquanto, pelo meu método, depois desse pregão não apoia a ponta vendedora. Ficaria mais interessado em venda, principalmente se houver aqui uma retração um pouco maior, em venda não, desculpa, em compra, principalmente se houver uma retração um pouco maior aqui do dólar, para buscar uma compra aqui um pouco mais abaixo, pelo gráfico intraday, ou sendo um pouco mais agressivo, se conseguir superar os 4.004 pontos, a gente seria também uma chance de buscar uma compra com stop abaixo dos 3.980. Tem resistência importante aqui por volta dos 4.060 pontos, depois disso por volta de 4.115. No ano, o dólar aqui, colocando o gráfico sem os ajustes, o dólar subiu 49,11%. Se a gente for para o gráfico do contrato cheio, a gente observa que a máxima aqui registrada foi 4.633 pontos. Enfim, um ano muito forte de alta, 49,27%, mas ainda com possibilidade de buscar patamares mais altos, aí, resistências mais acima de 4.633 pontos. Na sequência, PETR4, a Petro terminou o dia com uma estabilidade, eu ia falar alta, mas estabilidade, mais 0,15%. Candle ali, um possível candle para reversão, superação da máxima desse candle também abre a chance de iniciar um movimento de subida, 6,76 seria a superação da máxima do último pregão de 2015, trazendo a chance desse movimento de subida acontecer, sabendo que tem uma resistência importante que já foi respeitada aqui, desse fundo anterior, uma resistência aqui por volta dos R$ 6,95 a R$ 7,00 e depois disso na casa dos R$ 7,04. Na semana, a perda foi de 3,32%, olhando para o gráfico mensal, perda de 12,65%, uma perda acentuada, apontando também aqui a Petro está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes pelo gráfico mensal, semanal também para baixo, é semelhante ao Ibovespa, e apontando aqui para vir perder esse suporte aqui na faixa dos 6,44, a perda da mínima desta semana que eu digo, desta última semana de dezembro, uma curta semana, 6,52, perder esse patamar aumenta bastante a chance de vir para baixo dos 6,44 e consequentemente buscar valores aí mais abaixo, a PETR4. Na sequência, Vale 5 terminou o dia com alta de 1,28%, proporcionando uma sinalização de subida, confirma ainda mais essa sinalização de subida e sustentação do preço acima dos R$10 se conseguir superar a máxima deste último pregão, ou seja, abrir já 2016 superando os 10,32, aumentando a chance assim de testar de novo uma zona de resistência relevante aqui para ela, que já vem sendo respeitada primeiramente ali por volta dos 10,50 e depois na região ali de R$10,75. Seriam as duas resistências mais importantes pela frente para a Vale 5. Caso contrário, caso em vez de confirmar aqui o movimento de subida venha a perder inclusive essa mínima aqui desse fundo, aí reforça a chance de confirmar o retorno do preço para baixo dos R$10 e vir a perder inclusive esse suporte aqui na faixa dos R$9,74. Na semana, a Vale caiu aqui 2,57%. No mês a perda foi de 3,57%, gerando uma sinalização ali de martelo, para gerar um primeiro indício de recuperação dessa tendência de baixo, ou seja, de um repique de alta pelo gráfico mensal, precisa superar a máxima do mês anterior, do mês de dezembro, R$ 10,80. Seguindo aqui, a gente pode ver no gráfico anual, a perda foi de 43,56% no ano para a Vale 5. Para a PETR4, a perda foi de 33,13% no ano, enfim, um ano bem complicado para as principais ações do índice Bovespa. Partindo agora para os demais ativos que eu separei aqui para esse início de ano, Embraer terminou bem o pregão com alta de 3,89%, proporcionando inclusive um pivô de alta aqui no gráfico diário, uma sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal, apontando até para um rompimento
desse topo aqui que ela gerou no gráfico semanal em R$ 30,77. Então o que seria interessante? Tem duas formas aqui de fazer essa operação, de entrar numa ponta compradora aqui na Embraer. A primeira seria simplesmente comprar nessa superação dos 30,19, trabalhando com stop aqui para baixo dessa região, principalmente desse topo anterior, ou abaixo da mínima desse candle, que foi de 28,82, tentando pegar toda a movimentação para cima, a continuidade dessa tendência de alta de curto prazo dessa ação. A segunda forma seria buscar alguma entrada mais próxima aqui dessa região dos 29,67, ou seja, um recuo do preço, monitorando um gráfico intraday para tentar pegar uma sinalização de alta pelo gráfico intraday com stop mais curto. Outro papel, a CROT 3. CROT 3 fechou aqui o pregão mal. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, dá para perceber que ela vinha numa sinalização ali de indefinição, uma formação semelhante a de um triângulo simétrico, rompeu para baixo, aqui um forte candle de baixa de 3,93%, vem dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, mas é um ativo que eu olho para a ponta compradora somente se conseguir, pelo menos para mim só encaixaria compra se essa ação conseguir de maneira mais forte aí no próximo pregão, primeiro pregão do ano, conseguir romper aí para cima os R$ 9,97, que foi a máxima desse pregão. Isso aumentaria a chance de anular esse rompimento para baixo e reforçar uma chance de romper para cima e fechar esse gap aqui por volta dos R$ 10,50. Aqui pelo gráfico diário é um gap em 10,47, pelo gráfico de 60 minutos a gente fala ali no gap em 10,59. Então por isso que eu falo por volta dos 10,50. Então isso seria uma possibilidade de buscar uma compra na CROT 3, mas somente se ela fizer essa sinalização que eu acabei de mencionar. Na sequência, CETIP 3. A CETIP 3 é um ativo que está aqui travado, fazendo uma correção. A gente olhar aqui, é uma correção mais lateral, uma tendência indefinida. Fazendo de forma resumida, seria algo nesse sentido. Uma tendência indefinida. Depois, aqui, se a gente olhar para o gráfico mensal, está em tendência de alta. Então, fez um movimento forte para cima pelo semanal. Está dando uma lateralizada, ainda com a perspectiva de vir mais para cima, apesar desse gap aqui em aberto ainda na ação. A superação dos 37,76 é o primeiro sinal de um fundo ascendente na CETIP 3 e por esse motivo uma possibilidade de buscar alguma compra nesse papel, tentando pegar um novo movimento de subida, mas com a perspectiva de romper essa região e buscar a região dos R$40. Essa região que eu menciono é uma região importante de resistência na faixa dos R$ 38,93 até R$ 39,26. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço, um excelente 2016, que suas operações gerem rentabilidade para o seu capital. Estaremos juntos para tentar fazer isso aí no decorrer deste ano. Um grande abraço e até a próxima.